Lucas 14, 25 a 35, assim nos diz a palavra de Deus. Uma grande multidão seguia Jesus, que se voltou para ela e disse, vamos ler juntos? Se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos, irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. 27, juntos? E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. Jesus continua dizendo, quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la, pois, se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Ou, que rei iria à guerra sem antes avaliar se seu exército de 10.000 poderia derrotar os 20.000 que vêm contra ele? E, se concluir que não, o rei enviará uma delegação para negociar um acordo de paz enquanto o inimigo está longe. Da mesma forma, ninguém pode se tornar meu discípulo sem abrir mão de tudo que possui. O sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? O sal sem sabor não serve para o solo, nem para adubo, é jogado fora. Quem é capaz de ouvir, ouça com atenção. Amém? Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nós estamos neste culto de louvor e adoração ao Senhor, de celebração a Ti, agradecidos por podermos aqui cantar louvores ao Senhor, consagrar nossas vidas, dízimos, ofertas, aqui podemos agradecer por infinitas bênçãos, e agora, ó Pai, nesse culto nós rogamos ao Senhor, que na Tua presença, permaneçamos atentos à Tua voz, que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para enxergar, mente para discernir e entender, e que essa palavra possa ser aplicada pelo Teu Espírito em nosso coração, trazendo edificação, transformação, vida, para que obedeçamos a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Qual é o custo de seguir a Cristo Jesus? Esse texto, Lucas nos diz que Jesus atraía multidões. Verso 25 diz que uma grande multidão seguia Jesus. E por que uma grande multidão seguia Jesus? Porque Jesus fazia coisas extraordinárias. Jesus curou cegos, Jesus levantou paralíticos, Jesus ali trouxe exortação para as autoridades, as lideranças eclesiásticas, religiosas da época. Jesus fez coisas maravilhosas, Ele multiplicou pães e peixes, e aquela multidão estava realmente curiosa, estava sedenta por milagres. Muitos iam até Jesus porque queriam milagres para si, queriam curas. Muitos estavam indo até Jesus porque queriam prosperidade, queriam riquezas. Muitos estavam encontrando em Jesus ali esperança para as suas necessidades imediatas. Então muitos iam até Jesus, mas é interessante nós vermos que Jesus nunca se deixou vislumbrar-se pela multidão. Jesus nunca ficou assim maravilhado de ver que uma grande multidão o seguia. Por que Jesus não ficou assim vislumbrado? Porque Jesus conhecia cada um no meio daquela multidão. Jesus sabia exatamente qual era a intenção de cada um que estava ali seguindo. E o que Jesus vai dizer nessa passagem, o que Ele vai trazer de ensinamento para essa passagem é que muitos podem segui-lo, mas nem todos estão dispostos a serem seus discípulos. Uma coisa é você seguir Jesus, outra coisa é você ser discípulo de Jesus. Se a gente for contextualizar no tempo atual, nós temos aí a rede social, onde existem muitos seguidores. Tem gente que tem mais de milhões de seguidores, muitos seguidores. Mas esses seguidores, o que eles fazem? Eles muitas vezes parabenizam e aplaudem aqueles que eles seguem, mas eles também muitas vezes criticam e falam coisas ruins dessas pessoas. Por quê? São seguidores, eles estão ali acompanhando e vendo, mas eles não estão envolvidos na vida real dessas pessoas que eles estão seguindo. E aqui não é muito diferente, não tinha Instagram, não tinha rede social naquela época, mas o princípio é o mesmo. Muitos seguiam Jesus e aplaudiam os milagres que ele fazia,
Mas muitos também, os mesmos que aplaudiram, foram aqueles que, quando chegou-se ali diante do julgamento, falaram: crucificam. Muitos que aplaudiam também clamaram para que ele fosse crucificado. E por quê? Porque Jesus fazia o que muitos queriam que fosse feito, mas ele também muitas vezes trazia confronto e verdade a respeito de como deviam viver os seus seguidores. Jesus não queria apenas seguidores para o aplaudirem, Jesus queria discípulos. Jesus veio a esse mundo não para que ele fosse famoso e as pessoas pudessem dizer: Jesus é demais. Como nós vemos hoje muita gente aí, né? Muitos evangélicos nominais, genéricos na fé, que falam aí que servem, que amam Jesus, mas que não são discípulos de Jesus. Jesus não quer apenas pessoas que dizem segui-lo. Jesus quer discípulos. E é por isso que o discurso de Jesus muitas vezes parece um discurso difícil, um discurso realmente confrontador. E é isso que Jesus está falando aqui. Se você olhar no contexto, nos versículos anteriores, você vai ver Jesus falando da parábola do grande banquete, onde o rei manda convidar as pessoas para irem à festa, e cada um arruma uma desculpa e não vai. Jesus fala sobre a graça de Deus, sobre a generosidade de Deus de estender o reino para os pecadores, de trazer esses pecadores para si, de estender o convite da graça e da salvação para todos. Meus queridos, o convite para seguir a Jesus é para toda a humanidade. Mas agora, a partir do versículo 25, Lucas nos mostra claramente que esse convite é para todos, mas que nem todos vão entrar nesse reino. O convite é para que todos possam seguir Jesus, mas nem todos serão discípulos de Jesus. E a palavra nessa noite é para você e para mim. Somos seguidores ou somos discípulos? Eu espero que todos nós sejamos discípulos. Mas pastor, como é que eu posso identificar se sou seguidor, se sou discípulo? O que é exigido de mim por ser discípulo de Cristo Jesus? É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Esse texto nos mostra pelo menos 4 exigências do que Jesus pede dos seus discípulos. Não seguidores, mas sim discípulos dele. A primeira exigência é o amor supremo por Cristo. Jesus não quer que nós o amemos tendo como parte da nossa vida, mas ele quer ser a prioridade em nossas vidas. E é por isso que ele fala aqui no versículo 26, Lucas nos diz, Jesus dizendo àquela multidão: se alguém que me segue amar pai e mãe. Quantos aqui amam o papai e a mamãe? Temos alguns que já tiveram papai e mamãe que já foram para a glória, já faleceram, mas o nosso amor continua por eles, não é? Jesus fala: se alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos. Quantos aqui amam a esposa e têm filhos e amam os filhos? Eu amo minha esposa, amo meus filhos. Irmãos e irmãs. Quantos têm irmãos e irmãs aqui? E amam os irmãos e irmãs. E até a própria vida. Quantos aqui amam a própria vida? Eu amo a minha vida. Se Deus tirar a minha vida, o que vai acontecer? Vou morrer. Quantos querem morrer nessa noite? Ninguém, né? Eu quero que Jesus volte, né? Mas eu não estou querendo morrer, né? Eu quero que Jesus volte para me levar para a glória. Mas a morte ninguém quer. Eu amo a minha vida. Meu querido, não é pecado você amar a sua vida. Não é pecado você viver. Não é pecado você amar viver. E é muito bom que você ame viver. Porque se você não amar a vida, você vai buscar morrer. O suicídio vai chegar aí numa depressão, como muitos suicidas chegam. Amar a vida é genuíno. E nós devemos realmente amar viver. Amar irmãos e irmãs não é pecado, pelo contrário, é mandamento de Deus. Amar aquele que está ao nosso lado, ao nosso próximo. Amar esposa e filhos não é apenas algo que nós fazemos de bom, mas é dever nosso cuidar dos filhos, cuidar do cônjuge, é bênção. Amar pai e mãe, a Bíblia fala, honra pai e mãe. Então o que Jesus está fazendo aqui não é dizer que amar pai e mãe é errado, que amar esposa e filhos é errado, muito menos irmãos e irmãs, e a própria vida. Não tem nada de errado nisso, é genuíno que você ame. Agora, grande problema, está aqui no texto, Jesus fala, o problema é se você ama essas pessoas mais que a Cristo Jesus. E é aí que está a grande questão. O seguidor é aquele que diz amar a Cristo, mas quando Cristo é colocado numa situação em que ele vai trazer prioridade, então esse seguidor começa a questionar o seu amor a Cristo, e muitas vezes duvidar desse amor e até abandonar esse amor.
Eu lembro uma vez de conversar com uma jovem da igreja, e ela começou um namoro missionário. Você sabe o que é o namoro missionário? É quando a moça é crente e o rapaz não é crente, ou vice-versa, o rapaz é crente e a moça não é crente, né? Eu, como pastor, falo, melhor que não namore. É julgo desigual. Se você vai para o casamento dessa forma, vai ser pior ainda. Então, cuidado. Mas tem alguns que querem se aventurar no namoro missionário. Não, pastor, eu vou namorar, e aí essa pessoa não é crente, mas ela vai vir para a igreja e ela vai converter. E eu sempre aconselho, cuidado, você tem que estar firme na fé. Como é que está o seu amor por Cristo? Você é um discípulo de Jesus? Porque se você for só seguidor, na primeira oportunidade você vai abandonar. E eu lembro que, infelizmente, essa jovem começou a namorar, e ao invés dela trazer o rapaz para a igreja, ela acabou sendo levada para o mundo, e foi colocado diante dela: ou você abandona a igreja, abandona a Cristo e casa comigo, ou então eu te abandono e você fica com Cristo e com a igreja. O que ela decidiu? Ficar com o rapaz e abandonar a Cristo Jesus. Então, meus queridos, é isso que Jesus está falando. Por que essa moça abandonou a Cristo? Porque ela não amou Cristo acima de todas as coisas. Porque quando foi colocado diante dela Jesus ou o namorado noivo, ela escolheu o namorado noivo. Porque ela não era discípula de Jesus, ela era apenas seguidora de Cristo Jesus. E os seguidores são assim, eles seguem até um dado momento, mas quando as coisas apertam, eles abandonam a fé. É isso que Jesus está falando. O problema não é você amar seu cônjuge, você amar seus filhos, você amar seu pai e sua mãe. O problema é quando eles são colocados no lugar que pertence a Cristo Jesus. O problema é quando você ama mais a eles do que a Cristo Jesus. Meus queridos, tem crente que idolatra pai e mãe. Tem crente que idolatra filhos. Já vi situações em que mães colocam os filhos no pedestal até mais alto que Cristo. E às vezes os filhos ali estão precisando do espaço, precisando da correção, mas eles são objeto de tanta idolatria na vida dessa mãe, que ela não consegue viver sem esses filhos. E se Deus levar esses filhos, como é que vai ser a vida dessa pessoa? E se Deus levar seu cônjuge, como é que você vai continuar amando a Cristo Jesus? Deus nos livre e guarde de levar, no cônjuge, filho, misericórdia. Deus nos guarde desse mal. Mas, meus queridos, tudo que ocupa o lugar primordial, primeiro, de Cristo no nosso coração é objeto de idolatria. E é por isso que Jesus está sendo aqui tão severo com essas multidões que estão ouvindo, porque eles sabiam que naquela multidão, nem todos estavam dispostos a amar a Ele acima de todas as coisas. Como é que Jesus resumiu a lei? Os 10 mandamentos. Do primeiro ao quarto mandamento, ele resume da seguinte forma: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. Ame a Deus acima de todas as coisas. E esse amor a Deus vai te levar a amar o seu próximo. Aí do 5º ao 10º mandamento, que fala: honra pai e mãe, fala para você não dizer falso testemunho, não invejar, não matar, não adulterar, está relacionado a isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. Mas para você amar da forma certa o próximo, o pai, a mãe, a esposa, filhos, você precisa amar a Deus sobre todas as coisas. Porque senão esse amor vai ser vivido do modo errado. E você não vai conseguir ser um discípulo de Cristo Jesus. Talvez um seguidor, mas não um discípulo de Jesus. Nada e ninguém pode ocupar o lugar que pertence somente a Deus. O lugar que somente pertence a Cristo. Jesus aqui requer prioridade absoluta. Cristo não aceita apenas parte da nossa vida. Não tem como você ser um meio crente. É muito difícil, namoro missionário, sai fora dessa. Comece a orar aí para que Deus possa trazer uma pessoa convertida, para que você possa então constituir família. Mas cuidado, não tem como. 2 reinos no nosso coração. E a nossa fé, ela é testada quando seguir a Cristo entra em conflito com relacionamentos ou expectativas humanas. A nossa fé começa a ser testada, se somos discípulos ou apenas seguidores, quando de fato é colocado diante de nós a morte do nosso ego, a renúncia das coisas que nós idolatramos e precisamos deixar, porque Cristo tem que reinar na nossa vida. E a pergunta que fica para nós ao definirmos se somos discípulos ou seguidores nessa noite
Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida? Quem está sentado no trono do seu coração? Quem move o seu coração para viver? Você ama viver, mas quem te motiva a viver? Eu já vi casos de esposa chegar ao suicídio quando é traída pelo marido, porque aquele marido foi objeto da sua idolatria, e quando esse marido a abandona, ela abre mão da própria vida, porque ela vivia em função desse homem. Meus queridos, é muito perigoso nós vivermos colocando pessoas no nosso coração, ao invés de vivermos movidos pelo nosso amor a Cristo. É Cristo que tem que ser a motivação para a nossa vida, e é exatamente esse ponto que Jesus está batendo aqui nos seguidores que estavam ouvindo a sua voz naquele momento. Ele diz: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Quem ocupa o primeiro lugar na sua vida hoje? Isso vai definir se você é seguidor ou se você de fato é discípulo de Cristo Jesus. O discípulo de Jesus tem amor supremo por Ele, ama Jesus acima de todas as coisas, de todas as situações. Cristo está no trono, reinando na sua vida, no seu coração. Ele é o motivador da vida, é por Ele que nós vivemos. Nós amamos a vida, mas com Jesus. Viver sem Jesus, para nós não vale a pena, mas viver com Ele e por Ele aqui na terra é tudo que nós precisamos. É assim que o discípulo vive. Segundo lugar, segunda exigência que nós aprendemos nessa noite: a primeira é o amor supremo a Cristo, mas a segunda é a reflexão e um compromisso consciente. Qual é o custo de seguir a Cristo Jesus? O que envolve seguir a Cristo Jesus? O que eu terei que abrir mão para seguir a Cristo Jesus? O que eu terei que deixar e o que eu terei que acrescentar à minha vida? Meus queridos, tem muitos que vêm à fé, mas eles não calculam o custo. Eu sou apaixonado quando eu vejo multidões sendo evangelizadas. Já fui em alguns movimentos assim grandes de evangelização, em que há ali um momento do apelo, né? O pastor fala: olha, quantos aqui querem entregar a vida para Jesus? E aí pessoas levantam as mãos. É maravilhoso ver as pessoas se rendendo a Cristo, entregando a vida para Cristo, mas nem todos naquela multidão de fato se tornam discípulos de Jesus. Às vezes elas entregam a vida a Jesus ali naquele momento ali de emoção, mas elas não conseguem calcular o custo de seguir a Cristo. E muitas vezes, infelizmente, elas não se dispõem ao discipulado, ao aprender sobre o que significa seguir a Cristo, o que significa entregar a vida a Cristo. Eu já vi casos em que pessoas levantaram a mão e dizer que aceitava Jesus, que entregava a vida para Jesus, mas no outro dia viver a mesma vida e não mudar nada. Porque não basta apenas levantar a mão e dizer que você segue a Cristo. Você tem que ser discipulado por Ele, você tem que ser discípulo de Cristo. E ser discípulo tem custo. Então Jesus ele vai trazer essa questão, a conscientização. Hoje pela manhã nós tivemos aqui a palestra que o nosso irmão Elianai trouxe, né, a respeito do planejamento cristão. E ele falou sobre isso. Nós temos que fazer o cálculo, né, sobre o que vai nos custar, qual que é o alvo, qual que é o objetivo, quanto tempo vai durar. Então, se a gente fosse fazer um cálculo aqui, ele trouxe até lá o acróstico lá, né, das palavras, né, SMART, que ele trouxe lá, falando sobre cada um desses pontos aí importantes para a gente poder analisar. E qual que é o prazo para você ser discípulo? É a vida toda aqui na terra e eternamente a Jesus. Né? Qual que é o alvo de ser discípulo de Jesus? O que isso vai custar? Muitos não param para analisar isso. Jesus fala aqui no verso 28, olha aí comigo. Ele vai trazer duas ilustrações sobre esse compromisso consciente do discípulo. Então ele vai dizer assim: olha, quem começa a construir uma torre, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. Olha, é impossível você começar a construir uma torre, uma casa. Pensa aí você planejando aí uma construção de uma casa. E aí você simplesmente começa a construir, mas sem calcular o custo, sem ver quanto que isso vai custar, sem determinar prazo para a construção, sem ver a mão de obra. Será que você vai conseguir concluir essa casa? Provavelmente que não. Tem que haver cálculo, tem que haver aí a conscientização do que isso vai custar. E é isso que Jesus está falando. Ele está usando esse exemplo da construção para mostrar que você, uma vez que decide ser discípulo de Jesus, não apenas segui-lo, mas entregar a sua vida, tê-lo como o superior na sua vida, meu querido, isso vai custar de você tempo, isso vai custar de você envolvimento com a obra, isso vai custar de você muitas renúncias por amor a Cristo, isso vai custar de você muita dedicação.
não é simplesmente dizer que você segue a Jesus e ser batizado e professar publicamente a fé. Nós somos salvos pela graça de Deus, o Evangelho é nos dado de graça, a salvação é nos dado pelo favor de Deus, é o favor que nós não merecemos, é graça. Mas o que nós temos feito ao receber essa salvação? Jesus quer que possamos ser discípulos. Ele quer que nós possamos viver essa graça na nossa vida, obedecendo o que Ele tem para nossas vidas. Então Jesus fala aqui no verso 29, como terminar? Ele fala assim, pois se completar apenas os alicerces e ficar sem dinheiro, todos rirão dele, dizendo, esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Jesus fala, olha, você começa a obra, mas você não calcula e não vê quanto vai custar, quanto tempo vai durar. Se você não concluir essa obra, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a rir, zombar de você, porque você não conseguiu terminar. Você conhece pessoas que entregaram a vida a Jesus, pessoas que começaram na fé, foram para a igreja, mas depois abandonaram? Eu tenho certeza que todo mundo aqui, se não conhece uma pessoa próxima, conhece alguém que conhece. Todo mundo já viu alguém que começou no Evangelho, disse que cria em Jesus, que professava Jesus como o Senhor da sua vida, mas que de repente abandonou a fé, abandonou a jornada. E por que essas pessoas abandonam a igreja? Por que essas pessoas abandonam Jesus? Porque elas não calcularam o custo. Elas não se dedicaram a ver o quanto isso lhe custaria, o que Jesus exigiria delas, e quando as coisas se apertaram, elas a abandonaram. E muitos zombam, meus queridos. A gente tem visto aí no nosso país, muitas celebridades, pessoas aí da mídia, se convertendo e vindo ao Evangelho. Eu louvo a Deus quando eu vejo isso, pessoas convertendo a Jesus, e pessoas assim que são influentes, porque isso acaba trazendo a atenção de outras pessoas. Mas assim, eu oro para que essas pessoas que se converteram recentemente, elas continuem no caminho, eu oro para que elas permaneçam até o fim, eu oro para que elas sejam de fato discípulos de Cristo Jesus, porque é tão triste quando você vê alguém vindo para o Evangelho, e depois caindo, depois abandonando a fé, e aquelas pessoas que são incrédulas, que são do mundo, elas começam a zombar e falar, está vendo? Começou a seguir Jesus, mas já abandonou. Então é isso que Jesus está falando, ser discípulo exige ter consciência, ter compromisso. Jesus cita o exemplo aqui da construção, e ele cita também o exemplo de um rei. Ele fala de um rei, aqui no verso 31, ele fala de um rei que vai para a guerra com 10 mil soldados, mas se ele analisar e ver que com 10 mil ele não vai vencer a guerra, se o outro tiver 20 mil, o que ele vai fazer? Ele vai tentar buscar um acordo de paz, porque ele vai ver que ele não vai conseguir ali concluir o seu objetivo, que é vencer a guerra. E é isso que Jesus está falando, ter consciência. Seguir Jesus não é impulso emocional, mas seguir Jesus é uma decisão madura. Ser discípulo vai nos exigir maturidade. Ser discípulo vai nos exigir perseverança, para que a gente possa não ir pela empolgação momentânea, mas estar dia após dia seguindo a Cristo Jesus como discípulos que amam a Jesus. Por isso que o discipulado vai exigir de nós planejamento espiritual. Não adianta você levantar as mãos e falar que você crê em Jesus, se você não está disposto a orar todos os dias, se você não está disposto a disciplinar a sua vida, mortificar a sua carne, buscar as coisas de Deus, buscar a santificação. Não adianta você dizer que é discípulo de Jesus se você vive apenas como alguém que está seguindo de longe. Jesus quer discípulos que o seguem de perto. Jesus quer discípulos que sabem o quanto é desafiador segui-lo, mas também o quanto é maravilhoso segui-lo. E a pergunta que fica para nós essa noite: nós estamos dispostos a ir até o fim com Cristo, custe o que custar? Quando for colocado diante de nós decisões, será que nós vamos escolher Cristo ou vamos escolher aquela outra coisa ou pessoa que vai nos levar a deixá-lo? Será que nós estamos realmente dispostos a seguir Jesus, como discípulos de Jesus? Por isso Jesus coloca como exigência para o discípulo amá-lo acima de todas as coisas, estarmos conscientes do compromisso que é segui-lo. Mas em terceiro lugar, nós aprendemos também que o discipulado exige renúncia total. Olha aí para o versículo 33. Jesus fala assim: da mesma forma, ninguém
pode se tornar meu discípulo, você pode ler comigo? Sem abrir mão de tudo que possui. Meus queridos, isso aqui é muito forte. Ninguém pode se tornar discípulo de Jesus sem abrir mão de tudo que possui. E isso é muito difícil. Você está disposto a abrir mão dos seus bens materiais, do seu carro, da sua casa, daquelas coisas que te trazem conforto? Imagine se no nosso país começa uma perseguição aos cristãos. Imagine se você está numa situação em que seguir a Cristo vai exigir de você deixar o seu conforto e talvez ter que se refugiar em outro lugar porque você não tem mais a liberdade de ser discípulo de Jesus, como acontece em vários países perseguidos do mundo. Nós conhecemos histórias de pessoas que tiveram que deixar tudo por causa de Cristo, porque elas não tinham liberdade de serem discípulos de Jesus, onde elas viviam. Se isso chegar até nós, será que a gente vai abrir mão de tudo? Jesus sabia muito bem disso, ele sabia que amar as riquezas poderiam ser um Deus e um ídolo no nosso coração, por isso ele falou, vocês não podem servir a dois senhores, servir a Deus e as riquezas. Ele deixou isso bem claro, porque onde está o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Nós amamos o conforto que temos, nós amamos as nossas posses, nossos bens, nós amamos as pessoas ao nosso redor, nós não queremos abrir mão delas e não estamos sendo pedidos para fazer isso. Mas e se fôssemos? Será que nós abriríamos mão por amor a Cristo? Jesus aqui ele não está condenando termos posses, termos bens, termos riquezas, termos conforto na nossa vida, mas Jesus está condenando aqui a dependência dessas coisas. O problema não é você ter coisas e pessoas que você ama. O problema é você ser possuído, dominado por essas coisas e pessoas. O problema é quando o seu tesouro não é Jesus, mas são essas coisas e pessoas. O problema é quando nós invertemos a ordem das prioridades da nossa vida. Jesus tem que estar acima de todas as coisas. O discípulo coloca Jesus no topo dessa pirâmide. Jesus está no topo. E depois estão as demais coisas, pessoas, família e todos os seus bens e coisas que você administra na sua vida e que são necessárias para a sua vida nessa terra. Mas, se nós colocamos essas coisas e pessoas no lugar que é de Cristo Jesus, isso pode nos dominar. E o verdadeiro discípulo precisa estar livre disso tudo. O verdadeiro discípulo entende que tudo pertence a Cristo. O verdadeiro discípulo entende que Deus é bom e misericordioso, Ele não deixa faltar o pão para o seu povo, Ele não deixa com que o seu povo padeça, Ele cuida. Mas muitas vezes essa confiança, isso vai ser para nós uma prova, um teste de fé. E o que Jesus está dizendo aqui em deixar tudo, não significa você fazer um voto de pobreza. Não é você ser igual ao São Francisco de Assis, que deixou tudo, fez voto de pobreza e andava como mendigo na rua, e ele foi conhecido ali como aquele cara que cuidava ali dos pobres e necessitados. Não é isso que Jesus está pedindo. O próprio apóstolo Paulo fala, né, que se você entregar tudo que você tem para os pobres, entregar até seu corpo à morte, nada disso vai adiantar se você não tiver amor. Nada disso vai adiantar se seu amor não estiver em Cristo e em obediência a Jesus, como discípulo de Jesus. Então Jesus não está nos mandando abandonar tudo e deixar tudo, não é isso, mas Jesus está nos dizendo o seguinte, olha, seus filhos não são seus, eles pertencem a Deus. Seu carro, por mais que esteja no seu nome, no seu CPF, você comprou com o seu dinheiro, nem o dinheiro que você usou para comprar é seu, é de Deus. Esse carro pertence a Deus. A casa que você mora pertence a Deus. Todos os bens que você tem na sua vida não pertencem a você, eles pertencem a Deus. Até os sonhos que você tem no seu coração, muitos deles podem ser sonhos passageiros, mas os sonhos eternos, os planos de Deus, são de Deus para a sua vida. Então o que Jesus está dizendo com aquele que está disposto a deixar tudo, é no sentido de fato, entender que tudo pertence a Cristo e que tudo que você tem e é está à disposição para servir a Cristo. Essa renúncia que Jesus está chamando os discípulos para fazer, não é uma perda, mas essa renúncia é liberdade. Liberdade de dizer que o seu dinheiro, que os seus bens, eles não te aprisionam, mas eles te dão a graça de poder servir ao reino de Deus, com que Ele te confiou.
Então a pergunta que fica para nós: o que ainda estamos segurando? O que ainda não estamos entregando a Jesus e precisamos entregar? O que nós, como discípulos, precisamos deixar à disposição de Jesus nessa noite? O verdadeiro discípulo é aquele que renuncia tudo por amor a Cristo. O verdadeiro discípulo é aquele que ama Jesus sobre todas as coisas. O verdadeiro discípulo é aquele que tem consciência de tudo que ele precisa entregar e renunciar por amor a Cristo. Mas em quarto e último lugar, o discipulado exige de nós perseverança e fidelidade. Perseverança para continuar no caminho que nós começamos. Perseverança para continuar honrando a Jesus. Judas não foi perseverante na fé. Porque quando Jesus foi à cruz, Judas o abandonou. Pedro não foi perseverante na fé, ele negou Jesus 3 vezes. Mas Jesus foi gracioso, misericordioso e chamou Pedro de volta, ele foi reconciliado. Isso também pode acontecer conosco. Nós podemos às vezes estar fracos na fé e por algum instante abandonar Jesus, mas Ele virá ao nosso encontro e vai nos dar arrependimento para a vida. Mas Judas teve remorso para a morte, ele buscou o suicídio porque ele não encontrou em Jesus a razão e a satisfação para viver a sua vida. Ele se sentiu frustrado por não ver o reino de Deus instaurado na terra ali com a vinda de Cristo. Mas quando ele viu o Cristo, o Messias, sendo crucificado e a palavra da cruz e da morte na cruz, ele simplesmente abandonou a fé. Mas o verdadeiro discípulo é aquele que persevera na fé. O verdadeiro discípulo é aquele que olha para a cruz e não corre da cruz, mas ele faz o que Jesus ensina. Quem quer me seguir, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz, e só assim então me siga. Tem muita gente querendo seguir Jesus, mas não quer negar a si mesmo, não quer negar os seus desejos pecaminosos, não quer negar a sua vida, muitas vezes, de amor pelos bens, pelas riquezas, ou por pessoas acima de Jesus. Mas Jesus diz que tem que tomar a cruz, Jesus diz que tem o sacrifício. É claro que Jesus já fez o principal sacrifício, a morte expiatória, Ele morreu na cruz por nós, mas nós precisamos todos os dias renunciar ao nosso eu e entender que carregar a cruz é perseverar na fé. Carregar a cruz é não negar a Cristo quando as coisas apertarem. Carregar a cruz é declarar o nosso amor por Ele, de fato viver esse amor quando fomos colocados em situação em termos de escolher por Cristo ou por pessoas e coisas ou riquezas. Isso é carregar a cruz. E Jesus ele vai trazer aqui um outro exemplo a respeito dessa perseverança que o crente tem que ter, que o discípulo tem que ter. Por isso no verso 34 ele diz assim: o sal é bom para temperar, mas se perder o sabor, como torná-lo salgado outra vez? Eu não tive nunca a experiência de pegar o sal para temperar um alimento e esse alimento não ser temperado pelo sal. Graças a Deus, todo o sal que eu usei até hoje conseguiu temperar o que precisava temperar. Mas imagine você comprar o sal no supermercado, jogá-lo na comida e não dar nenhuma diferença, não temperar nada, e você jogar mais um pouquinho e não temperar mais nada. O que vai adiantar esse sal? Para nada. É isso que Jesus está falando, Ele está usando esse exemplo para dizer, olha, você pode ter a roupagem de discípulo, você pode ser uma pessoa que confessou Jesus e está dentro da igreja, mas você pode estar como alguém que não faz efeito mais, que não é mais discípulo, alguém que já abandonou a fé há muito tempo, mas só está com a roupagem de discípulo. Como Judas, por exemplo, que estava lá na ceia, comeu o pão, bebeu o cálice, beijou Jesus na face e foi traí-lo. Por que Judas fez isso? Porque ele já não salgava mais, ele estava insípido. O verdadeiro discípulo, ele continua salgando. O verdadeiro discípulo, ele é luz que continua iluminando no meio da treva, ele traz luz onde há escuridão. Mas o falso discípulo, no meio da escuridão, ele apaga a sua luz. O falso discípulo, quando tem que temperar o ambiente com a palavra de Deus, com a palavra da cruz, com a palavra do evangelho, ele se cala. Então ele se torna insípido. Ele não cumpre o seu objetivo. E discipulado não é apenas começar bem, mas é também continuar fiel até o fim. A fé tem que ser viva, atuante, prática, coerente com o que você confessa. Um cristão que não tem um bom testemunho, ele enfraquece a sua influência no mundo. É aquela pessoa que diz que é crente, mas os que estão de fora falam, isso aí é crente? Não paga conta a ninguém. Essa pessoa ali é crente? Fala mal de todo mundo, tem uma língua maior do que o braço.
Aí aquele ditado, né? Quando morrer vai ter um caixão só para a língua. Isso aí é crente? Trata o cônjuge igual um animal? Meus queridos, o discípulo que fala que é discípulo, mas não tem uma vida coerente de discípulo, vai ser escândalo, vai ser tropeço, vai ser insípido, como um sal que não tempera, ou como uma luz que não ilumina. Por isso que fica a pergunta para nós essa noite: será que a nossa fé tem impactado? Ou a nossa fé tem se tornado insossa, tem se tornado frágil, inútil? Será que nós temos sido, de fato, discípulos que testemunham Jesus na nossa vida, no que falamos, no que pensamos, em como agimos, em como tratamos aos outros, e em como classificamos a prioridade na nossa vida, no nosso ministério, na nossa caminhada com Jesus? Eu quero dizer para você nessa noite que ser discípulo de Jesus não é nada barato, não é nada fácil. Vai exigir de nós renúncia, vai exigir de nós sacrifício, vai exigir de nós amor supremo a Cristo, vai exigir de nós a conscientização. Mas, queridos, seguir a Cristo e ser discípulo, não apenas seguidor, mas discípulo, vale muito a pena. Vale muito a pena. Jesus, ele não escondeu o custo, mas ele também nunca deixou dúvidas sobre o valor de ser discípulo. O custo pode ser alto, mas a recompensa é eterna. Carregar a cruz pode ser difícil, mas um dia você vai receber uma coroa de glória. Queridos, a renúncia, ela pode ser real e pode ser difícil. Eu entendo que para aquela jovem que eu mencionei aqui, deixar aquele amor da vida dela seria um sacrifício, mas se ela tivesse feito isso, ela teria feito a melhor escolha da vida. E talvez Jesus teria providenciado para ela um crente, um homem fervoroso, a quem ela pudesse constituir família e estar com os filhos servindo a Jesus. Eu não sei depois o que aconteceu com ela, espero que ela tenha voltado para a casa de Deus. Pode doer, pode ser difícil, mas a vida em Cristo é uma vida abundante, a recompensa é eterna, a cruz é pesada, mas a graça de Deus o sustenta. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, carregar a cruz seria difícil, mas assim como ele venceu a cruz e está coroado e exaltado em glória, juntamente com ele também seremos coroados e estaremos com ele na glória. A cruz é só o processo, a cruz é só o caminho, a cruz não é o fim é a vitória que ele já conquistou para nós. Então vale a pena ser discípulo. E ainda nessa noite Jesus diz o mesmo que ele disse quando ele disse essas palavras aos discípulos: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Que você nessa noite não seja apenas alguém no meio da multidão, que está só querendo milagre, que está só querendo bênção, mas você seja alguém que ouve a voz de Jesus, é confrontado por Cristo, mas de fato decide viver por Cristo, decide ser discípulo de Cristo. Você pode olhar nesses bancos vazios e pensar: onde está a multidão, pastor? Cadê a multidão? Mas nesse pequeno número de pessoas aqui nessa noite, meus queridos, Jesus quer que os seus discípulos ouçam a sua voz, sejam confrontados pelo desafio que é, estejam conscientes sobre o custo que é ser discípulo, mas que não abrem mão de segui-lo, mas que não abrem mão de amá-lo, mas que não abrem mão de deixar tudo por amor a Ele, de viver para Ele, por mais que isso seja difícil, vale a pena. Que nós não sejamos apenas parte da multidão, que apenas ouvem e que apenas seguem de longe, mas que nós sejamos discípulos comprometidos, que amam a Cristo acima de todas as coisas, que contam o custo, que veem quanto é custoso, mas que permanecem fiéis até o fim, pois sabem que a recompensa é gloriosa, a recompensa é eterna. Que o Senhor Jesus encontre nessa noite, não apenas seguidores, mas discípulos. Que o Senhor Jesus nessa noite encontre aqui não apenas fãs, pessoas que gostam dele, mas pessoas que o amam acima de todas as coisas. Você quer ser esse discípulo de Jesus? Coloque-se em pé no seu lugar. Levante-se agora e fala para Jesus: eu quero ser esse discípulo, Jesus.
Coloque-se em pé no seu lugar agora e fala: Jesus, encontre em mim um discípulo fiel, tem misericórdia da minha vida. Eu não quero ser um seguidor de longe, eu não quero ser alguém que apenas curte o que o Senhor diz e faz, mas eu quero ser alguém que olha para o custo, alguém que olha para as exigências que há para o discipulado, mas alguém que não renuncia, alguém que não abandona, mas alguém que está disposto a permanecer fiel até o fim. O Senhor diz na tua palavra que o Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor começou. Essa obra começou no dia que nós nos rendemos a Ti. Essa obra começou quando nós dizemos que cremos no Senhor como nosso Senhor e Salvador. Essa obra começou quando o Teu Espírito nos tocou e nos fez confessá-lo como nosso Senhor e nos fez nos render a Ti como nosso Senhor. Se existe alguém nessa noite que ainda não se entregou a Ti, que esse seja o dia da salvação. Que aqui o Senhor encontre pessoas que confessaram ao Senhor, mas que continuam confessando. Que o Senhor encontre aqui pessoas que não estão te seguindo de longe, pessoas que não estão trazendo escândalo para o Evangelho, mas pessoas que são boas testemunhas do Senhor nessa terra, pessoas que amam a família, que tratam bem cônjuge, filhos, pai, mãe, pessoas que são luz no meio da escuridão, pessoas que são sal, que traz tempero. Senhor, em nome de Jesus, olha para nossas vidas, tem misericórdia de nós, porque assim como os discípulos lá da época que o Senhor disse essas palavras, eram tão debilitados e tão fracos, nós também somos, mas o Senhor nos disse que enviaria o Teu Espírito, e nós cremos que esse Espírito já veio e habita em nós. Por isso, Espírito Santo de Deus, levanta-nos como discípulos de Jesus. Não nos deixe conformar em seguir Jesus de longe, mas ajuda-nos a caminhar com Ele de perto. Ajuda-nos a carregar a nossa cruz. Ajuda-nos para que quando for difícil, quando for custoso, quando for necessário renunciar a algo, Deus, que o nosso amor por Ti seja tão grande, que para nós não seja sacrifício, mas seja alegria sofrer por Ti, que seja alegria renunciar por Ti, porque a recompensa é de glória, a recompensa é eterna. Tu és a nossa recompensa, o nosso tesouro é o Senhor, e é em Ti que está o nosso coração. Porque tudo nessa vida vai passar. Nós vamos sair desse mundo da mesma forma que entramos, nus, sem nada. Mas se nós temos o Senhor, nós temos tudo. Se nós temos o Senhor, nós temos a esperança da glória. E que essa esperança nos guie, e que a Tua presença nos sustente, e que a Tua presença todos os dias nos fortaleça, que a Tua voz nos guie como bom pastor que guia o seu rebanho. Dá-nos ouvido para ouvir e entender, dá-nos olhos para enxergar e ver o quanto é maravilhoso ser discípulo Teu, Jesus. Ajuda-nos a honrar o chamado do Senhor nas nossas vidas. Nós queremos fazer isso. Por isso, nessa hora, nós entregamos a Ti o nosso coração, o nosso corpo, a nossa mente, tudo que temos, tudo que somos, porque entendemos que sem Ti nada podemos fazer, mas contigo faremos proezas, contigo nós venceremos guerras, contigo nós avançaremos, porque o Senhor tem uma missão para nós. E nós nos rendemos agora aos Teus pés, Jesus. Declaramos a nossa total dependência do Senhor. E pedimos ao Espírito Santo de Deus que nos levante, que nos dê autoridade, para que como sacerdotes do Seu reino, possamos cumprir a nossa missão. Sermos discípulos do Senhor, que traz tempero para essa vida, como um bom sal que tempera, como a luz que ilumina no meio da escuridão. Nós oramos a Ti e rogamos a Tua bênção. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Cante nesse momento. Aos Teus pés está o meu coração. Aos Teus pés entrego o que sou. É o lugar da minha segurança, e ninguém pode me acusar. Me perdoaste, me achegaste a Tua presença, me levantaste, hoje eu posso Te adorar.
Ajuda-nos a permanecer nesse lugar todos os dias da nossa vida, porque se permanecermos aos teus pés, se a nossa vida estiver submetida ao teu reino, se o teu reino for buscado em primeiro lugar, nada nos faltará. O Senhor vai acrescentar tudo que precisamos, todo o amor fraterno que precisamos, todas as riquezas que precisamos, cada necessidade será suprida, porque assim como o Senhor fez com os seus discípulos no passado, o Senhor faz com os seus discípulos no presente, e o Senhor fará com os seus discípulos no futuro. O Senhor há de completar a sua obra até o dia que o Senhor vier nos buscar. Obrigado, Jesus, por nos fazer os teus discípulos. Nós te agradecemos e rogamos a tua bênção de proteção, de vida, de restauração, de alegria para essa semana que se inicia. Estamos no findar de um ano e queremos, ó Deus, encerrar esse ciclo, começar um novo ciclo como verdadeiros discípulos do Senhor. Por isso nós rogamos a tua bênção nessa hora sobre nós e oramos em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, ide em paz. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, e que as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre cada um de nós, discípulos de Cristo Jesus, povo escolhido de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Amém.